Questãozinha de matemática básica para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Temos aqui agora uma expressão numérica para podermos resolver juntos e eu quero saber de você se você sabe ou não resolver essa expressão. Qual é o valor dessa expressão? 15 menos 6 ao quadrado dividido por, abre parênteses, 8 dividido por 2, fecha parênteses. Se você já sabe, deixa aí nos comentários, beleza? Letra A, B, C ou D e vamos, é claro, resolver juntos essa questãozinha para ensinar vocês como que resolve e depois decifrar essas operações que estão aqui nas nossas opções, beleza? Começando aqui, para resolver essa questão, temos que definir qual das operações devem ser feitas primeiro, tá? Começando pelos parênteses, a gente vai começar tudo que está dentro deles sendo resolvido primeiramente, tá? Não pode se esquecer disso. Os parênteses, eles dão uma importância maior para as operações, para os números, tá? Então, a gente faz primeiro aqui o parênteses e, primeiramente, ignora tudo que está fora, tá? 8 dividido por 2 é a primeira coisa que a gente deve fazer. E 8 por 2 é muito fácil. Isso aqui é igual a 4. E aí, o restante eu vou manter, ó. Divide aqui, o 6 ao quadrado, daqui a pouquinho a gente resolve. E o 15 vai ficar aqui paradinho também. Olha só, atualizamos a nossa expressão e temos agora essa daqui para resolver. Entre essas operações, já não tem mais parênteses. O que eu vou fazer primeiro? Temos potência, subtração e divisão. A primeira coisa que a gente faz nesse caso aqui é a potenciação. Gente, ela tem maior prioridade que as outras, tá? 6 ao quadrado é a operação que a gente deve resolver nessa etapa. 6 ao quadrado eu vou resolver aqui em cima, ó, puxar uma setinha e vamos ver quanto que vale essa operação. Por definição, a gente vai fazer 6, que é a base, multiplicada por ela mesma. 6 vezes 6, beleza? E 6 vezes 3, a gente lembra da tabuada, isso aqui é igual a 36. Excelente, pessoal! 36 é o valor de 6 ao quadrado, a gente já substitui ali dentro da nossa expressão no lugar do 6 ao quadrado. Então, vai ficar 15 menos o 36 dividido por 4. Excelente. Nesse ponto aqui temos subtração e divisão. Dessas duas operações, né, a gente deve resolver primeiro a divisão. Só em seguida a gente resolve a subtração. Então a gente vai fazer primeiro 36 dividido por 4 e vamos preservar aqui, ó, esse sinal de menos, beleza? Por causa que é a subtração que está sendo feita e menos com mais fica menos, então vai manter esse negativo aqui, beleza? O 15 a gente vai manter. E quanto que é 36 dividido por 4? Basta lembrar da tabuada, né? O número que multiplicado por 4 que dá 36, que é o número 9. Está na tabuada do 9, então fica tranquilo, né? 15, então, menos 9. Olha só, a parte mais fácil, né? 15 menos 9 só pode ser exatamente 6, que é o resultado da nossa questão, dessa expressão numérica aqui, tá? Vou circular aqui de vermelho. E aí agora, nessa etapa, né, depois de você já ter acertado aqui essa parte, vamos tentar descobrir qual das opções representa pra gente esse 6, tá? Será que esse 6 fatorial? Será que é 3 ao quadrado? 6 primorial ou raiz cúbica de 216? Vamos resolver cada uma delas e no final descobrir qual delas que vale 6, tá? Pode ser que você saiba, pode ser que você não saiba, então venha comigo para resolver cada uma delas. Começando do fatorial, é uma operação que já está recorrente aqui no canal, o pessoal já está manjando. Para calcular o fatorial, eu vou multiplicar os números menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado aqui. No caso, é o 6, tá? Então, eu vou pegar o 6 e multiplicar os menores do que ele. Então, vai ficar 6. O antecessor do 6 é o 5. O antecessor do 5 é o 4. E assim, gente, vai seguindo até chegar no 1, tá? Não vou ficar repetindo essas frases, né? Multiplica os antecessores até chegar no 1. E agora, a missão é resolver essas operações aqui. Não é difícil, tá? Vamos fazer de cabeça aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30, beleza. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 dá 360. E 360 vezes 2 vai ficar igual a 720. Então, 720 ficou bem grande o valor aqui, tá? É o resultado de 6 fatorial. Vou até circular aqui. Mas, embora seja um número interessante, não é o nosso resultado. Então, não vamos marcar 6 fatorial. Já eliminamos essa opção, beleza? Agora, a próxima é 3 ao quadrado.
O 3 ao quadrado é uma opção bem parecida com esse 6 ao quadrado. O que, que muda? Apenas a base. Então, o número que multiplica por ele mesmo vai ser alterado. Em vez de multiplicar 6 vezes 6, né, como aqui em cima, vamos multiplicar 3 vezes 3, por causa dessa base 3, o expoente 2. Então, 3 multiplicado por 3. Beleza? Tranquilo? 3 vezes 3 é igual a 9. Beleza, ficou quase, hein? Ficou perto aqui da nossa resposta, bem mais perto que a letra A, mas infelizmente não é a nossa resposta, beleza? Beleza, foi bom para a gente relembrar aqui a potenciação e agora uma operação diferentona aqui, né? Esse primorial, esse hashtag, você já viu falar sobre o primorial, gente? O próprio nome já faz uma chamada aqui para um conjunto de números muito interessante. Os números primos, né? O primorial depende dos números primos. Então, vamos listar alguns aqui para a gente poder utilizar nessa opção. Os números primos são números importantes, tá? Você deve relembrar. São números que possuem apenas 2 divisores. E, começando pelo número 2, a gente vai seguindo essa listagem. Depois temos o 3, o 5, 7, o 11 e assim por diante, tá? Esses aqui já são suficientes para a gente poder descobrir esse valor. E agora basta que a gente faça a multiplicação dos números primos que sejam menores do que 6. Vamos olhar na lista. Quais números são menores que 6 aqui? O 5, o 3 e o 2. Caso o número 6 fosse primo, né, no caso, se a gente aplicasse o primorial em um número primo, o próprio número pode entrar na nossa multiplicação também, tá? Nunca se esqueça disso. A gente não ignora os valores que estão aqui sendo aplicados, tá? É que aqui o 6 ele não é primo, então ele não entra de fato na multiplicação. Então vai ficar 5 vezes 3 vezes 2, que são os 3 primos que existem menores que 6, tá? Isso aqui, gente, é fácil, tá? 5 vezes 3 é 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Excelente, gente. Perfeito. 30 não é a nossa resposta, então a gente já pode eliminar também a alternativa a letra C. Sobrou apenas a letra D, essa raiz cúbica. E aí, você sabe resolver raiz cúbica? Como que eu faço, né? Sem ficar chutando valor, sem poder lembrar aí da nossa memória. Existe um método prático? Existe e eu vou mostrar para vocês, tá bom? O método da fatoração é bem interessante e serve também para raízes cúbicas. Então a gente pega esse 216, vamos fatorá-lo, obviamente, por números primos, que é esses números aqui em cima que eu listei, e a gente vai fazer umas estratégias aí para poder descobrir a raiz cúbica de 216, tá? Vou listá-lo aqui, ó, 216, e agora basta que a gente faça uma divisão, tá, gente? Começando pelo primeiro primo que é par, que é o 2, né? E é o único primo que é par, na verdade, né? Então vamos dividir por 2, porque o 216 é par. 216 dividido por 2, isso aqui é igual a 108. 108 também é um número par. E aí divide por 2 de novo. Aqui vai ficar igual a 54, que dá para dividir por 2 novamente. E aí vai ficar 27. E olha que interessante. O 27, gente, já não é mais par. Então eu tenho que ir para o próximo número que está aparecendo aqui, que não é par, né? No caso aqui, o número 3 já consegue dividir o 27. 27 está na tabuada do 3, né? Então vai ficar aqui 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. E 9 dá para dividir por 3 novamente. E aqui divide por 3 até chegar no 1. Olha que interessante. Temos esses fatores aqui, então, que são multiplicações, tá? Todos eles multiplicações. E aí, qual que é a estratégia para descobrir a raiz cúbica? Como a raiz cúbica ela tem um índice 3, olha só, interessante aqui, eu vou agrupar essas multiplicações aqui de 3 em 3 valores iguais, tá? Isso aqui é muito importante. Então, vamos pegar 2 vezes 2 vezes 2 e vamos juntar eles aqui em uma única potência. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 ao cubo, ou se você quiser colocar 8 também, mas isso aqui vai ficar mais interessante, tá? E 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 ao cubo. Feito isso, agora a gente consegue colocar dentro da nossa raiz quadrada. Então, vai ficar aqui raiz cúbica de 2 ao cubo. Como são multiplicações, posso separar da raiz, como vocês já sabem. Vai ficar 3 ao cubo aqui.
E o que foi importante para a gente fazer essa fatoração e deixar essas potências? Olha que legal. Raiz cúbica corta com expoente cúbico. Raiz cúbica corta com expoente 3. Então, o que vai sobrar? Apenas esses números aqui, 2 e 3 multiplicados. Portanto, a raiz quadrada de raiz cúbica, perdão, de 216 é igual a 2 vezes 3. E 2 vezes 3, gente, não tem segredo, né? É igual a 6, que é exatamente o valor que a gente tinha aqui, 6 como sendo a nossa resposta. A alternativa correta, então, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Temos aqui uma expressão numérica e você deve descobrir qual é a resposta correta. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Se você já sabe, deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber nessa questão é que existem aqui várias operações, né? Subtração, divisão, temos a divisão de um número negativo, inclusive, e outra subtração. E aí, qual que é a forma correta de se resolver essa questão? Você deve se preocupar primeiramente com aquilo que você deve fazer primeiro, tá bom? E nesse caso aqui, a divisão, ela sai, né? Sai na frente da subtração que está aqui e sai na frente dessa subtração que está aqui também, tá? Então, é muito importante você saber disso. Começamos, então, pela nossa divisão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse menos 30 dividido por menos 6. Como que eu faço para fazer essa divisão de números negativos, gente? Você faz o seguinte, você faz a operação com o número normal e faz o jogo de sinal menos com menos, tá bom? E o restante? O restante eu vou manter da mesma forma. O 40, eu vou colocar ele aqui. Agora vamos fazer menos 30 dividido por menos 6. Se eu fizer 30 dividido por 6, a gente vai ter 5. Porque a própria tabuada já nos diz, né? 6 vezes 5 é igual a 30. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o 5. E aí, agora, eu só tenho que decidir o sinal. Sinal de menos, né? Subtração. Dividido com menos, né? Eu tenho menos dividido com menos, isso aqui dá mais, né? Basta você lembrar do nosso joguinho de sinal lá da matemática básica. E o restante eu vou manter o menos 9 aqui. Chegamos num ponto onde a questão ficou bem mais fácil do que no início, agora basta que a gente faça aqui essa adição primeiro e depois essa subtração, beleza? 40 mais 5 é igual a 45. 45 menos 9, aí fica fácil da gente fazer, né? Você pode fazer da forma que você quiser. Isso aqui é igual a 36. Portanto, o resultado dessa questãozinha é igual a 36. Só que dentro dessa questão existem outros desafios. Você pode aí agora tentar descobrir qual dessas opções que estão aqui nas nossas opções que vai ser, na verdade, né, o resultado dessa nossa questão, que vai ser equivalente ao 36. Vamos começar fazendo cada uma delas, começando pelo 6 ao cubo, que é uma potenciação. Já ajuda a gente a relembrar um pouquinho, né, de como que se faz a potenciação. Vou lembrar vocês a definição dela e depois a gente já descobre o resultado, beleza? A potenciação funciona da seguinte maneira, pessoal. Temos aqui um elemento que é chamado de base, que é esse 6 aqui da nossa questão, e temos um expoente, que é esse 3 aqui, tá? Então, 6 ao cubo é exatamente essa nossa potenciação. O 6, que é a base, como eu disse, ele se repete em uma multiplicação sucessiva por ele mesmo. E quantas vezes essa multiplicação vai aparecer? Exatamente 3 vezes. Então, vai ficar 6 vezes 6 vezes 6. Porque são 3 fatores 6. É isso que significa essa nossa potenciação. Agora é muito fácil, basta que a gente resolva essa multiplicação, e aí multiplicação é tranquilo, né? 6 vezes 6, a gente lembra da tabuada direto, isso aqui é igual a 36, e 36 vezes 6 vai ser igual a 216. 216. Se você não lembra como é que faz essa continha, arma a continha aqui, tá? 36 vezes 6, você vai encontrar exatamente o 216, que é um cubo perfeito, tá bom? Mas, infelizmente, não é a opção que tem aqui, né, o nosso resultado da nossa questão. Beleza, vamos para a próxima, então, tentar descobrir se esse 6 fatorial aqui é o resultado da nossa questão, tá bom? 6 fatorial, gente, diferente da nossa potenciação, ele vai ser aqui uma multiplicação pelos números menores ou iguais a ele. O que que isso significa? Eu vou pegar os números que, começando do 6, vou diminuindo de 1 em 1 e vou multiplicando. Em outras palavras, ó, o fatorial ele tem essa definição aqui, ó. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim sucessivamente até chegar no
1, tá? Então vamos fazer isso com o 6. Começando do 6, eu vou multiplicar pelo antecessor dele, que no caso aqui é o 5. Depois eu vou multiplicar pelo antecessor do 5, que é 4. Depois multiplica pelo antecessor do 4, que é 3. Logo em seguida, pelo antecessor do 3. E assim, gente, até chegar no 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essas multiplicações todas aqui compõem o nosso 6 fatorial, beleza? Agora é só a gente resolver essas multiplicações. Dá para fazer de cabeça, começando dos maiores fica mais fácil. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 é 360. E 360 vezes 2 é igual a 720. Ficou um número bem grande, né? Comparado aqui com o resultado que a gente encontrou da nossa questão, ficou um número bem distante do que a gente procurava. Mas é esse aqui, né, o valor do 6 fatorial. Então não é a nossa opção, podemos descartar então a letra B, beleza? Agora o primorial, gente. O primorial é um número, é uma operação mais interessante do que o fatorial. Ele depende desse conjunto numérico aqui, ó, chamado de números primos. Os números primos são esses aqui, ó. Vou listar alguns, tá? Os primeiros, pelo menos. Começando pelo 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Tem 11 também, tá? Beleza. São alguns números primos e sabendo desses números, agora a gente consegue calcular o primorial. O próprio nome aqui já diz primorial. Eu vou multiplicar os primos menores ou iguais a 6. Se caso 6 for primo, né? No caso aqui ele não é, então ele não entra na nossa multiplicação. Quais são os primos menores ou iguais a 6? Temos aqui em cima o 5, o 3 e o 2. Então, vamos multiplicar 5 vezes 3 vezes o 2. Então, essa daqui é a multiplicação que compõe esse primorial. Basta que a gente resolva agora essa multiplicação e descobriremos aqui o valor dessa operação. 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é 30. Olha só, chegamos bem perto, hein, do nosso resultado, mas ainda não é essa que a gente está buscando, beleza, gente? Então, vamos só circular aqui para dizer que é esse o valor, mas ainda não é aquilo que a gente busca, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora para a última operação, que é uma raiz quadrada. A gente aprende ela na escola, né? É bem simples, mas eu vou mostrar um método para vocês bem legal, que vai ser bem interessante de vocês aprenderem, tá? O método da fatoração. A gente pega esse 1.296 e vamos fazer uma fatoração com ele, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó, 1.296, vamos fazer um traçado e vamos dividir pelos números primos, que são esses números que eu acabei de listar aqui para vocês, tá? Então, a gente vai agora pegar os primos e ir dividindo esse número até chegar no 1. Começando pelo número 2, vamos trocar de caneta. Começando pelo número 2, que é o único primo que é par, tá? Então, isso aqui é algo muito interessante. Sempre que eu vou fatorar um valor, que ele seja par, eu vou começar por 2, porque o 2 é o único primo que é par. 1.296 dividido por 2 vai ficar aqui, ó, 648, isso, né? 648. Se fosse 600, dava os 1.200, 48 mais 48, 96. Beleza, 648. Continua sendo um número par, então vamos agora dividir por 2. Dividiu por 2 vai ficar 324. Essa é mais fácil um pouco de fazer, né? Quanto menor o número, vai ficando mais fácil da gente resolver essas operações. E agora perceba que vai ficar bem tranquilo, ó. 324 dividido por 2 vai ficar 160 e 150 mais 12, 162. Então, 162. Muito bem, dá para ir por 2 de novo, aqui fica 81, e agora começa a ficar bem mais fácil. E aconteceu aqui uma coisa interessante, o próximo número já não é mais par, então eu tenho que procurar um outro primo que consegue dividir também esse número. O próximo é o número 3, e o 3 consegue dividir o 81. Então vamos dividir 81 por 3, é igual a 27. 27 dá para dividir por 3 também, porque ele está na tabuada, né? Então fica fácil. Fica 9 e assim mais fácil ainda. 3, 3, 3 e 1. E agora, professor, o que eu faço com esse tanto de número que eu encontrei aqui, né? Cheguei no 1. Beleza, o que eu faço com esses valores que eu encontrei, esses números primos listados aqui do lado? A gente vai fazer o seguinte, a estratégia da raiz quadrada, que tem índice 2, inclusive, a gente vai agrupar de 2 em 2. Por exemplo, 2 eu junto com 2. Como aqui a gente considera como sendo uma multiplicação, isso aqui é 2 ao quadrado.
2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. Depois temos mais um duplinho aqui, né? 2 ao quadrado. Temos uma duplinha de 3, 3 ao quadrado. E temos outra duplinha de 3, 3 ao quadrado. Vamos substituir essas potências aqui dentro da raiz e vamos fazer uma simplificação logo em seguida. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Como a nossa raiz está sendo operada em várias multiplicações, né? Aqui é tudo multiplicação, a gente pode separar em várias raízes. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ufa! Então, encontramos aqui uma série de multiplicações e agora é a parte mais interessante. Raiz quadrada com potência de expoente 2 pode cortar. Raiz quadrada com expoente 2 corta, 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 corta. E o que sobra são essas multiplicações aqui, desses primos aqui, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, gente, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então, o que significa? Que essa raiz quadrada de 1296 é igual a 36. E é um número que a gente gostaria de ter encontrado, porque é esse o valor da nossa expressão numérica. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra D. Se você marcou essa, acertou a questão. Meus parabéns! Agora vamos resolver. Temos aqui, primeiramente, vários elementos da matemática básica, várias operações aqui aparecendo na mesma expressão, né? Divisão, outra divisão, potenciação, outra potenciação e o principal aqui que mais chama atenção nesse começo, os parênteses, tá? Então, a gente tem que dar uma atenção bem especial para esses parênteses, porque a gente sabe, tem parênteses, é por ele que a gente deve começar, tá bom? Então, vamos agora fazer essa divisão aqui, ó, primeiramente. Antes mesmo dessa potenciação aqui. Às vezes o pessoal pensa, a potência tem que fazer primeiro, né? Mas não, parênteses vem antes, então vamos resolver os parênteses primeiro. 12 dividido por 4 vai ser igual a 3. Basta você lembrar da tabuada, né? Um número que multiplicado por 4 que dá 12. Esse número é o 3, então vai ficar 9 mais o 3 à quarta. Daqui a pouquinho a gente resolve, tá? Dividido por 3, como a gente acabou de ver, ao quadrado. Olha que interessante, já temos aqui um novo ponto da questão, né? Uma nova meta para a gente cumprir. Temos que dividir primeiro ou fazer a potenciação. Agora você decide, né? Primeiro vem a potenciação, ela tem uma prioridade maior, e depois, logo em seguida, a gente faz a divisão, beleza? Então agora a gente vai fazer o seguinte, 3 à quarta, acho que dá para a gente resolver ela aqui no cantinho, ó. 3 elevado à quarta potência. Por definição, gente, as potências funcionam da seguinte maneira. Esse número que está embaixo multiplica por ele mesmo a quantidade de vezes que está no expoente, que no caso aqui é 4 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. São 4 fatores 3. Olha que interessante, gente. Agora é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3, 81. Muito bem. Temos aqui o valor do 3 à quarta. Aproveitando aqui que também é potenciação, a gente consegue fazer o 3 ao quadrado. Inclusive, a gente já passou por ele aqui em cima, né? 3 ao quadrado, pela mesma ideia, agora vai ser 3 vezes 3, né? 2 fatores 3, e agora é só a gente multiplicar. 3 vezes 3 é igual a 9, tabuada básica aí para a gente poder relembrar, beleza? Vamos substituir esses valores aqui agora nessa nossa expressão. Então, vai ficar 9... mais o 3 à quarta, que é 81, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Muito bem. Agora, entre divisão e adição, a gente deve fazer primeiro a divisão, beleza? Divisão 81 por 9, que é 9, porque a gente sabe que 9 vezes 9 é 81, né? Então, a gente já sabe aí esse resultado. 9 mais 9. E olha que interessante, gente. 9 mais 9, 18, né? Não tem muito segredo aqui, não. E esse aqui é o valor da nossa questãozinha. Você conseguiu encontrar esse valor 18? Deixe nos comentários se você conseguiu. E vamos agora para a segunda parte da questão, que é o seguinte: descobrir qual dessas opções, A, B, C ou D, tem esse valor aqui, né, 18, para a gente poder marcar a alternativa correta, beleza? Vamos agora resolver cada uma delas, colocando aqui a definição, explicando para vocês como que funciona, para depois a gente decidir qual dessas é melhor, beleza?
5 fatorial, gente. O fatorial de um número é muito interessante, né? A gente aprende isso lá na análise combinatória, no ensino médio. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar os números menores ou iguais aos 5, naturais, e vamos multiplicar. Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre vai subtraindo 1 e vai multiplicando. Subtrai, multiplica, e encontramos aqui, e sempre para no 1, tá? Não se esqueça disso, senão dá errado. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, e 60 vezes 2 é 120. 120 é o valor desse 5 fatorial, passou longe aqui da nossa questão, da nossa resposta, então não é essa a alternativa. Vamos para a próxima para ver se a gente descobre o valor agora do 4 primorial. O 4 primorial, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. A gente precisa desse conjunto numérico aqui, ó. Os números primos. Os números primos, eles funcionam da seguinte maneira. São números que possuem apenas 2 divisores. Ele próprio e o 1. E aí a gente pode colocar aqui alguns, tá? 2, 3, 5, 7 e assim por diante, 11, 13, tá? Vamos parar no 7 porque já é suficiente pra gente. A gente quer calcular o 4 primorial. O 4 primorial, então, vai ser a multiplicação dos primos menores ou iguais a 4. Começando, então, do 3, porque o 4 não é primo, o menor que ele que é primo é o 3. Então, vai ficar 3 vezes 2. E 3 vezes 2, muito fácil, né, gente? Aqui não tem segredo nenhum, é igual a 6. E 6 não é a nossa resposta, infelizmente, tá bom? Beleza, não é essa a questão. Anulamos já a letra B. Vamos para a letra C, descobrir agora esse duplo fatorial. Quem já ouviu falar aqui sobre o duplo fatorial? Deixe nos comentários para a gente saber. Vamos ver quantas pessoas conhecem esse valor aqui, tá? O duplo fatorial, ele funciona da seguinte maneira, pessoal. A gente vai fazer o seguinte. Vamos multiplicar o número, os menores que ele, só que os números têm que ter a mesma paridade. O que que isso significa? Se o número 8 ele é um número par, eu vou ter que multiplicar pelos pares menores ou iguais a 8, começando pelo próprio 8. Então, vamos colocar aqui 8. O número par que vem antes do 8 é o número 6. Então, 6. O par que vem antes do 6 é o 4. O par que vem antes do 4 é o 2. E aqui acaba, tá? Eu não vou multiplicar por 0, porque senão dá problema. Multiplicar por 0, zera tudo, e aí não é interessante, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. 8 vezes 6 é 48. 48 vezes 4 vai ficar 190 e... vamos ver. Vamos fazer a conta, né? 196? Acho que é isso, né? 48 vezes 4. 8, 16, 24, 32, ó, 192. Sobe 3. 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19. 192 e faltou multiplicar por 2. Isso aqui vai ficar facinho, né? 384. 384. Esse é o resultado do 8 duplo fatorial. Olha que interessante, hein? Ficou bem grande e não é a nossa resposta, né? A gente já vai eliminar também a alternativa letra C. Vamos então para a última opção, a raiz quadrada de 324, que não é difícil. Vou mostrar para vocês como que calcula essa raiz quadrada utilizando o método da fatoração novamente, tá? A fatoração sempre nos ajuda a calcular qualquer raiz, seja quadrada, seja de qualquer índice, tá? Vamos ver a raiz quadrada de 324. A gente começa fazendo uma fatoração. Colocando 324 aqui, a gente vai fatorar esse valor pelos números primos, começando pelo menor. 324 é um número par, então a gente vai logo pelo 2, que é o único primo que é par, e a gente já faz a divisão. 324 dividido por 2 vai ser igual a 162. Ótimo. 162 dá para dividir por 2 de novo, porque ele continua sendo par, né? Isso aqui vai ficar igual a 81. 81 agora já não é mais par. A gente consegue dividir apenas pelo número 3, que é o próximo número primo aqui da nossa sequência. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 já está mais fácil, está na tabuada do 3 também, então vai por 3, fica 9. 9 dividido por 3 fica 3. E, finalmente, 3 dividido por 3 fica 1. O nosso critério de parada sempre é o número 1 aqui da fatoração. E agora a gente vai agrupar aqui de forma estratégica, gente. A raiz é uma raiz quadrada, então a gente vai agrupar de 2 em 2. 2 vezes 2 fica 2 ao quadrado. 3 vezes 3 fica 3 ao quadrado. E 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Vou colocar essas potências dentro dessa raiz e simplificar. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado
Já posso separar as raízes, tá? Porque a multiplicação, ela separa as raízes livremente, tranquilo, tá? Propriedade da radiciação, vezes... Opa, aqui era 3, né? E o próximo também é 3. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Temos 2, 3 ao quadrado e 1, 2 ao quadrado. Então, ficou assim. Melhor parte da questão, simplifica a raiz quadrada com o expoente 2, raiz com expoente, raiz com expoente, e vai ficar aqui pra gente essa multiplicação desses primos aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, pessoal, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. E olha que legal. Exatamente o número que a gente queria, porque é o valor da nossa expressão numérica. Logo, a alternativa correta dessa nossa questão é a letra D. Eu espero que você tenha acertado essa questão. Se você gostou, já deixa o seu like, comente aí se você conseguiu acertar. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Grandes abraços a todos vocês e até lá!